Muito bem, nós estamos aqui e nesse momento quero chamar a sua atenção. Eu quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, versículo número 35, que fala a respeito da tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim o texto da palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havendo também com eles outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de um vento que subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia-se de água. E ele estava na popa do barco, estava como uma almofada, e o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te, ó vento. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Amém? Pessoal, se a gente parar bem para observar essa palavra, a gente vai observar que os discípulos ali no momento da tempestade, daquela situação difícil que eles estavam ali. Nós estamos no monte aqui, certo? Por isso a gente está filmando aqui sentado, eu e o diácono Tiago, nós estamos aqui sentados aqui no monte, falando a respeito da palavra de Deus com você. Ali Jesus estava com os seus discípulos, e ele, cansado por estar em carne, como nós, como eu e você, ele foi deitar na ponta do barco, tirar um cochilo. E os discípulos, diz a palavra, que vendo uma tempestade, os discípulos se apavoraram e começaram a ter medo da tempestade. Começaram a gritar, começaram a desesperar. E viram Jesus deitado na ponta do barco como um travesseirinho, uma almofada. E ali eles disseram para Jesus: Jesus, mestre, olha, não deu Senhor caso de que venhamos a perecer? O mar está bravio, o barco vai virar, mestre. Então Jesus, levantando naquele momento, ele repreendeu o vento e acalmou a tempestade, e tudo se fez uma grande bonança. Observe bem, por que os discípulos tiveram medo se Jesus estava com eles? Por que é que os discípulos tiveram medo se já tinham visto Jesus operar tantos milagres? Então assim também somos nós. Assim é a nossa vida. Às vezes sentimos medo e já vimos Jesus operar tantos sinais, tantos milagres em nossa vida, e assim mesmo a gente teme, e assim mesmo a gente tem medo. E às vezes até temos dúvida. Por quê? Porque somos homens de sangue, de carne, de osso. Então por isso às vezes as nossas emoções, os nossos medos são maiores do que a nossa fé. Mas nós podemos pegar essa palavra como exemplo e sempre lembrar de uma coisa, que a gente nunca está sozinho, seja em qualquer situação de nossas vidas, jamais estamos sozinhos. Jesus está conosco sempre, porque ainda que a resposta parece que não venha, ainda que pareça que Jesus não está ouvindo a nossa oração, ainda que pareça que Jesus não responde o seu jejum, a sua oração, porque às vezes queremos ver sinais enormes, ou ver sinais gigantescos, para crermos que Jesus está respondendo nas nossas orações. Às vezes não é suficiente só alguém falar, ou entregar uma visão, ou entregar uma revelação, ou entregar uma profecia, ou entregar uma palavra, ou Deus usar uma criança para falar, usar um idoso para falar. Às vezes as pessoas querem ver algo cinematográfico, quer ver algo extraordinário, quer ver o céu abrir, a água tremer. Então é assim, às vezes a gente se encontra em situações que queremos ver o sinal. E por queremos ver o sinal, acabamos entrando em contradição com a nossa fé. Acabamos tendo dúvida. Às vezes questionamos Deus. Às vezes falamos: Senhor, por que o Senhor não abençoa? Por que não responde a minha oração? Ou por que isso, ou por que daquilo? Às vezes estamos colocando Deus na parede, querendo saber por que Ele não faz.
né? Eu acho que seria o contrário. Será que eu mereço? Será que eu mereço que Deus me abençoe? Será que eu mereço que Deus ouça a minha oração? Será que eu mereço que Deus responda? Eu acho que às vezes a pergunta não é porque Deus não faz, é porque se eu mereço. Será que eu mereço? Será que eu tenho agradado a Deus? Será que os meus caminhos, as minhas pisadas, os meus passos têm sido agradável a Deus? Será o que a minha boca fala tem agradado a Deus? Será que eu só tenho servido a Deus na igreja, na rua, em casa ou onde quer que eu for, eu não tenho servido a Deus? Às vezes é essa a pergunta. Porque o que impede de Deus nos abençoar? Isaías 59 diz que os nossos pecados faz divisão entre nós e nosso Deus para que Ele não nos veja e não nos responda, não nos abençoe. Às vezes temos dificuldade para sermos abençoados por causa disso. Então, um momento crucial da nossa vida é perguntarmos para Deus se realmente nós estamos agradando. Porque sempre quando Deus se agrada, Deus diz na sua palavra, e agradou-se Deus de Jó, agradou-se Deus de Davi, e foi achado graça aos olhos de Deus na vida de Maria, e por aí afora vai. Então a gente vai perguntar para Deus se estamos agradando a Ele. Senhor, se eu estou em débito com o Senhor, tenha misericórdia de mim. Temos que ser humildes para admitirmos. Temos que ser humildes para pedirmos perdão ao Senhor. Temos que ser humildes para pedir perdão a Deus e reconhecermos que somos pecadores, mas que o Senhor tem poder para perdoar. Então é isso que os discípulos naquele momento, eles não perceberam, se apavoraram e gritaram, Senhor, socorre, nós estamos perecendo, a tempestade vai derrubar, naufragar o nosso barco. E Jesus estava com eles. Então não tinha necessidade deles ter medo, porque Jesus estava com eles. Mas por que eles tiveram medo? Alguma coisa estava faltando neles, estava faltando fé. Por sinal, Jesus mesmo diz para ele, por que vocês temeram, homens cheios de dúvida, ou seja, de pouca fé? Às vezes nós tememos, às vezes não acreditamos, às vezes ficamos pedindo oração aqui e ali, às vezes nós pedimos oração a um pastor e não foi o suficiente, vamos pedir para outro, e para outro, e para outro. Às vezes vamos numa igreja fazer campanha, vamos numa outra, vamos numa outra, e na outra, e na outra, e a gente não recebe o milagre de Deus. Por quê? Porque estamos sem fé. Porque a fé é aquela palavra que diz assim, é o firme. Firme significa ser firme, é uma coisa certa. Firme, fundamento. Fundamento é o princípio e o fim. A firmeza do princípio e do fim, daquilo que nós pedimos. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê que já é real. Crê que vai acontecer. Essa é a verdadeira fé. Então, se a gente ficar, pede oração para um, pede oração para outro, na mesma coisa, é porque não estamos acreditando no poder de Deus. É como se você estivesse agora ouvindo eu falar e depois você quisesse que outra pessoa falasse. É como que você quisesse, além da palavra de Deus que eu estou aqui lendo para você, você quisesse que Deus te revelasse. A palavra de Deus é poderosa muito mais do que a revelação e a visão sobre qualquer dom de Deus. A palavra tem poder para salvar, a palavra tem poder para libertar, a palavra tem poder para transformar. Mas porque as pessoas são geradas em meio a dúvidas, então elas querem que Deus revele ela. Ela quer que Deus mostre a visão. Ela quer que Deus fale em profecia. Não é só o suficiente mais só a Bíblia. Não é o suficiente mais só a palavra. As pessoas querem de alguma forma que Deus tenha um contato com ela. Ora, Jesus diz na sua palavra, quando ele diz, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um consolador para ficar com vocês. E eu vou estar também com vocês todos os dias
até a consumação dos séculos. Observe bem, Jesus disse que estaria conosco todo dia e até a consumação dos séculos. Foi Ele que falou. Então não temos necessidade de termos essa dúvida de que Jesus está ou não está conosco. A dúvida que temos que ter é essa: será que nós estamos agradando a Deus ou não? Será que nós estamos merecendo ser abençoados ou não? Porque às vezes todo o nosso sacrifício pode ser em vão. Às vezes uma campanha pode ser em vão. Às vezes 20 dias de jejum pode ser em vão. Às vezes 7 dias de jejum pode ser em vão. Por quê? Porque no meio dos 7 dias nós não respeitamos. Fazemos 7 dias, 3 dias vai bem, no 4º dia é briga, discute, faz isso, faz aquilo, faz aquela coisa errada, faz isso, aquilo. Porque quando estamos em propósito diante de Deus, a Bíblia diz que temos que nos lavar. Lavar, se formos lá no Velho Testamento, era purificado, lavado as mãos, lavado o corpo durante 7 dias. Isso significa santificação, ou seja, temos que nos reservar durante esse período de propósito, 7 dias, 5 dias, 2 dias, 1 mês. Temos que nos reservar o máximo de possível para não pecarmos diante de Deus enquanto estivermos em busca da batalha e da vitória, enquanto estivermos em guerra, em santificação, seja de jejum, de oração, de campanha, de propósito. Temos que nos abster de tudo que é pecado para que Deus possa lutar por nós e a gente ganhar a vitória. É assim, amados. É por isso que tem muita gente que faz campanha aqui e acolá e não recebe vitória. É por isso que tem muita gente que se sacrifica e não recebe bênção. Por quê? Porque estão cheios de contradição, estão cheios de dúvida, estão cheios às vezes de erro. Porque o que impede a gente receber é os nossos pecados. Os nossos erros impedem de Deus operar muito mais na nossa vida do que aquilo que Ele quer fazer. Porque a Bíblia diz que Deus dá além daquilo que nós pedimos. Então por que não recebemos? Alguma coisa está errado. Alguma coisa está faltando, não é verdade? Então a gente tem que fazer essa pergunta: Deus, que falta em mim? Né? Se eu errei, se eu estou errado, venha me perdoar. Venha me santificar, venha me limpar. E no momento que o Senhor achar que eu mereço, derrama a sua bênção. Mas que eu estou precisando, eu estou. Então Deus vai achar graça aos seus olhos. Deus vai ver na sua alma a humildade. Observe bem que todos os capitães que chegaram arrogantes para Elias, Elias pediu fogo e Deus mandou e matou. Mas aquele que chegou humildemente para conversar com Elias, para ele descer do monte, Deus falou com Elias que Elias poderia descer e não matou aquele com fogo, aquele outro capitão e mais os seus 50. A questão é a humildade de como devemos buscar a Deus. E não é porque só eu faço a consagração que eu sou melhor que fulano, sou melhor que ciclano, não. Aí que eu tenho que ser mais humilde. Quanto mais chegarmos a Deus, mais humildade temos que ter. Quanto mais nos consagramos, mais humildade temos que ter. Quanto mais aprendemos a Bíblia, mais humildes temos que ser. Porque quanto mais alto nós subimos e Deus nos eleva, mais baixo nós temos que ser como pessoa, como caráter. Porque para que Deus possa responder à bênção. Então que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Nós já vamos encerrar. Semana que vem estarei de volta com vocês no monte aqui. Talvez eu vou em outro monte mais alto que esse, né? Mas eu aviso vocês. Então você que está conosco no Facebook agora, no nosso grupo, você que está no Instagram, está no canal do YouTube agora recebendo essa live, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus. Você vai estar nos ajudando a evangelizar vidas que não conhecem a palavra de Deus e pessoas que estão fracas na fé a se levantar, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí, deixe nos comentários. Recebeu um fortalecimento através dessa palavra? Foi boa para você? Foi útil?
Teve alguma utilidade essa palavra na sua vida? Então deixe no comentário. Não, pastor, eu estava assim, assim, e essa palavra me levantou. Deixa nos comentários para que as pessoas possam ver e também na próxima semana estar conosco. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Aqui está, né, o diácono Tiago, eu estou acostumado com o Gabriel. Hoje está o diácono Tiago conosco e aqui com vocês o pastor Rildo. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Forte abraço, a paz do Senhor. Na paz.